21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Melo e agora estamos recebendo o Dr. José Antônio Tisman e Silva, que é professor da Universidade Federal de Goiás e também da Pontifícia Universidade Católica daquele estado. Fez o seu doutorado na França, na Universidade de Limoges, e está nesse congresso, nesta edição, abordando a seguinte temática: os refugiados ambientais à luz da proteção internacional dos direitos humanos. Doutor Zé Antônio, agradeço aí por aceitar o nosso convite. Eu gostaria, no primeiro momento, de perguntar sobre a sua abordagem, a abordagem da sua palestra, já perguntando, refugiados ou deslocados ambientais? Bom, na verdade, a proposta não é do tema, na proposta do tema eu coloquei os refugiados, mas, a bem da verdade, o que hoje há em relação a busca de uma regulamentação jurídica da questão, em nível internacional, é de tentar diferenciar, descolar esse novo regime que se propõe para os refugiados ambientais, mas que, dando um nome, dando uma nomenclatura distinta daquela do regime geral dos refugiados, que é dado pela Convenção de Genebra de 51, falando na figura do deslocado ambiental. Né? Há várias denominações que já foram utilizadas em nível doutrinário, como o eco-refugiado, deslocado climático, refugiado climático. A bem da verdade, as mudanças climáticas têm um papel fundamental no que tange aos deslocamentos massivos de populações devido a causas ambientais. Todavia, o que se busca, e inclusive foi apresentada uma proposta de convenção feita pelo CIDCE, que é uma ONG à qual eu estou vinculado, né, o Centro Internacional de Direito Ambiental Comparado, onde, nessa proposta, o que se busca é estabelecer um regime próprio para a figura do deslocado ambiental. E dentro do Acordo de Paris, né, recentemente aí, proposto, como é que fica a figura do deslocado ou do refugiado ambiental? Bom, no cenário internacional, já há algum tempo se discute, né? Agora, é uma discussão que acaba sendo marginal dentro das discussões maiores, e, sobretudo, em matéria climática, apesar de que os movimentos populacionais, devido às mudanças climáticas e seus efeitos nefastos, são uma realidade cada vez mais tangível. Não é? Agora, no Acordo de Paris, o que há é uma menção dentro do texto, portanto, nós estamos falando de um tratado internacional, de uma norma de hard law. Então, dentro desse texto, nós vamos encontrar uma menção afirmando da necessidade de o direito internacional público assimilar essa questão. E eu destacaria também a recente conferência humanitária promovida pela Organização das Nações Unidas, que foi realizada em Istambul há 2 semanas. Para esta conferência, o secretário-geral da ONU, como é de praxe, apresentou um relatório prévio, e, nesse relatório, ele conclama os Estados a que, até o ano de 2025, adotem um tratado internacional para tratar da questão dos deslocados ambientais. Tá, o senhor poderia dar alguns exemplos para a nossa audiência de deslocados ambientais, né? Porque é uma questão presente que está acontecendo, mas alguns exemplos em nível mundial. Olha, é interessante destacar, eu sempre costumo dizer, até mesmo em tom jocoso, não é? Se vocês não conhecem as Ilhas Tuvalu, vão, né? Visitem as Ilhas Tuvalu, visitem países como também Kiribati, porque são países que, para nós do direito, né, nós vamos encontrar estados, né, na ordem internacional, que vão perder um de seus elementos essenciais, que é o território. Né? Eles estão sendo vítimas diretas do que é a elevação do nível dos mares. Agora, vejamos que também há outras situações que decorrem também das mudanças climáticas, que é o caso das regiões sinistradas sob o ponto de vista da desertificação, dos processos de desertificação. E, nesse sentido, é importante destacar que há uma convenção própria em nível regional, em nível africano, que trata especificamente da temática da desertificação e, obviamente, vai abordar em seu conteúdo a questão dos deslocados ambientais. Bom, mudando um pouquinho agora, né, do âmbito internacional, o senhor é professor na PUC de Goiás, também na Universidade Federal, e, claro, o Centro-Oeste apresenta singularidades. Nós temos aí o Cerrado, né, que é essa importante área brasileira. Até conversávamos antes da entrevista, né, que nós temos lá as macro-regiões consideradas patrimônio nacional, no parágrafo 4º do artigo 225 da nossa Constituição, e tem a ausência aí do Cerrado. Então, eu gostaria de perguntar quais são os desafios para o Centro-Oeste e, claro, você que está vinculado ao Estado de Goiás, o que você poderia estar relacionando para a nossa audiência dos desafios ambientais nesse recorte, nessa região do país?
Olha, os desafios ambientais eles vão nos remeter ao que nós temos hoje no cenário nacional e, inclusive, em âmbito comparado. O direito ambiental vive, no nosso país, um grave retrocesso, é o que também já havíamos comentado antes, e é uma temática que nós todos já trabalhamos já há algum tempo, a partir da discussão em torno ao princípio de não retrocesso ambiental. Agora, esse retrocesso no estado de Goiás, né, o recente retrocesso que nós vivenciamos com a Lei Florestal de 2012, ele no estado de Goiás ele foi bastante exacerbado na medida em que nós fomos o primeiro estado da federação que copiou ipsis literis a legislação federal, né, e a adotamos como Código Florestal. Isso é lamentável, né, até participei de alguns eventos, o Ministério Público atuou bastante nesse sentido, né, mas, enfim, nossos parlamentares e o poder político, naquele então, optou por que se adotasse esta norma, apesar de todas as inconstitucionalidades que ela tem. Efetivamente, o Cerrado, infelizmente, não está dentre os biomas patrimônio nacional. Eu reputo isso, eu atribuo isso à fronteira agrícola que representou o Cerrado, né, há várias décadas atrás, e ainda hoje o é. E eu destacaria também um outro elemento, que é a falta de real implementação das nossas unidades de conservação, né? Nós vislumbramos com frequência situações onde há um conflito entre os interesses econômicos, notadamente de produtores rurais, ou ainda interesses econômicos, interesses outros que remetem, por exemplo, a assentamentos humanos, à ocupação urbana, etc., no entorno de unidades de conservação, no que deveria ser a sua zona de amortecimento, mas você não tem ainda, não é, devidamente regulamentado toda a questão relativa ao funcionamento da unidade de conservação por meio dos planos de manejo. Eu destacaria um elemento interessante nesse sentido, que é um caso que, inclusive, foi judicializado, envolvendo o Parque Nacional das Emas e a pulverização de agrotóxicos, né, por meio de aeronaves. Enfim, eu destacaria algo que é um dos pontos interessantes que adveio da legislação florestal, agora resta saber como vai ser implementado, que é o zoneamento econômico e ecológico. A obrigação de implementar o zoneamento econômico e ecológico até 2017, vamos ver se o lapso temporal vai ser respeitado, vamos ver em que condições esse zoneamento vai ser construído. Isso ensejaria a, eventualmente, considerar que o consenso a que se chegou, segundo o governo do Estado de Goiás, na região centro-oeste, em um fórum de governadores do centro-oeste do Brasil, esse consenso é no sentido de que não é necessário desmatar mais para que se produza alimentos, ou para que se produza, não é, seja agricultura ou pecuária, atividade agrária em geral. É uma afirmação que tem um fundamento científico, é uma afirmação que é válida, agora, vindo, não é, do governo, de uma instância política, resta saber se ela vai se confirmar no que diz respeito à concretização da política ambiental no Estado. Bom, e por fim, doutor José Antônio, o senhor fez menção aí à questão dos retrocessos. Então, eu queria a sua opinião sobre a PEC 65 e outras iniciativas no âmbito do Poder Legislativo que pretendem, evidentemente, aí, flexibilizar a legislação. Veja, a PEC 65 é um absurdo jurídico. Não há qualquer possibilidade de que ela possa vir a ver a luz do dia, na medida em que nós estamos falando de algo que não pode advir do poder constituinte derivado. No que tange às demais propostas, inclusive, enquanto membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Estado de Goiás, a gente acompanhou, né, estamos acompanhando a proposta da ABEMA em relação à modificação das resoluções do CONAMA, a 186 e a 237. As propostas estão sempre no sentido de flexibilizar a legislação, de flexibilizar a proteção do meio ambiente. Eu vislumbro isso mais ou menos como que não apenas uma tentativa de dizer, olha, vamos simplesmente ignorar a legislação ambiental, mas, até certo ponto, uma tentativa de se reconhecer a inoperância dos órgãos ambientais no Brasil. Essa é uma realidade que não decorre da falta de vontade de quem esteja, dos servidores do órgão, não é? Muito pelo contrário, pelo menos da realidade que eu conheço, nós temos servidores que são empenhados, servidores que têm formação e tudo mais. Agora, é um órgão que é totalmente desprovido de meios de funcionamento, não é? Enquanto nós continuarmos com uma destinação pífia de recursos para os órgãos ambientais, não há qualquer possibilidade de se cobrar a sua eficiência, não é? Agora,
Por outro lado, não é flexibilizando a legislação e permitindo que qualquer tipo de atividade seja licenciada, seja autorizada de qualquer maneira que seja de interesse do empreendedor, que nós vamos também conseguir uma concretização do desenvolvimento sustentável, que é o que se busca, finalmente, na legislação ambiental. Doutor José Antônio, muito obrigado pela sua entrevista e fica o convite a você para que possa acompanhar as demais entrevistas que realizamos aqui no 21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.